Queridos irmãos, nós temos lido um texto sagrado registrado pelo evangelista João, e o que me chama a atenção na análise deste texto é a proposta joanina ao estabelecer o seu evangelho, escrever o seu evangelho, tendo como ideia principal trazer a verdade irrefutável de que Jesus era muito mais do que o filho de Maria, mas estabelecer a verdade aos seus destinatários que Jesus de fato era Deus, o Verbo encarnado. Ou seja, ele tem como proposta, desde o preâmbulo do seu evangelho, deixar bem claro a pré-existência do Verbo. E o fato de que Jesus Cristo, ele excedia todos os conceitos humanos. Se você observar ao longo dos evangelhos, diferentes conceitos foram dados acerca de Jesus. Conceitos estes supérfluos, conceitos estes superficiais, conceitos estes que não englobava toda a realidade. E por vezes, conceitos que na verdade traziam no seu bojo ideias chocosas de desprezo pela pessoa de Jesus Cristo. E isso se dava pelo fato de que aqueles que estavam diante dele, por vezes não o conhecia. Na verdade, eles revelam ignorância acerca de Jesus Cristo. Haja vista no capítulo de número 1, quando a Bíblia diz acerca de Filipe, depois dele ter um encontro com Jesus Cristo, ele se dirige para o seu irmão e diz: olha, nós achamos aquele a quem os profetas se referem, Jesus Cristo. E a resposta de Natanael foi esta: pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? É claro que esta expressão de Natanael é até compreensível do ponto de vista do contexto histórico, porque segundo o contexto histórico, uma pessoa era determinada não apenas pela origem de onde ela procedia, mas pela família da qual ela procedia, de modo tal que se Jesus é nazareno, a compreensão de Natanael é: ora, se ele procede de Nazaré, ele é apenas mais um insignificante que se autoproclama, ele é mais um interiorano que está surgindo por aí. Mas o interessante não é o conceito precipitado de Natanael, mas é a fala de Filipe, porque Filipe diz então: vem e vê. E quando Natanael vai para a presença dele, que é muito mais do que o nazareno, para a presença dele, que é muito mais do que filho de Maria, para a presença dele, que é muito mais do que o carpinteiro, Jesus diz para ele: eu sei quem tu és um israelita, um verdadeiro israelita onde não há dolo. Aí diante desta fala de Jesus, a Bíblia diz que Natanael se quebra e diz: tu és o Filho de Deus, tu és Deus verdadeiro. Aí Jesus diz: só porque eu te falei isto, tu crês? Oh, aleluia! Mas afinal, queridos, diante de tudo isto, uma pergunta começa a gravitar em nosso coração, a saber, quem é este homem que surge na história e muda a história? Quem é este homem que ao entrar na história, aleluia, ele vai transformar a história de tal forma que a história passa a ser compreendida a partir dele, antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é este homem? João estabelece esta proposta. João quer responder esta pergunta, e ele começa dizendo no seu evangelho, e este é um dos conceitos mais extraordinários acerca dele:
Olha como ele começa o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entenda, compreenda, observe, a terminologia joanina é extraordinária, a terminologia joanina é proposital. João não está utilizando o verbo logos simplesmente porque achou bonito, mas João, na verdade, ele estabelece uma proposta interessante, a saber, João quer dizer para os seus destinatários que Jesus Cristo é a razão de todas as coisas, isto é, o universo é compreendido a partir dele, os homens são compreendidos a partir dele, o mundo espiritual é compreendido a partir dele. Sem ele nada existe, sem ele nada tem sentido, sem ele nada tem significado. Nós só somos porque ele é, o mundo só existe porque ele é, Satanás só é Satanás porque ele é. Quem está entendendo a palavra nesta noite, ele é a razão da existência. Ele é o Logos de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é a razão de todas as coisas. Aleluia! As coisas existem, mas existem por causa dele. E o mais interessante é que ele passa a existir na linha da história, mas antes da história existir, ele já era antes da história. O que é isso, pregador? Ele não é um acontecido, ele é Deus. Ele não é alguém apenas que surgiu, ele é aquele que sempre foi. Quantos podem dar glória a Deus nesta noite? Ele é aquele que sempre existiu. Como isso é interessante, porque esse termo nos remete para Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo bara, que fala sobre criar a partir do inexistente, do nada. Mas o mais interessante é que isso vai nos levar a entender que a existência é consequência de um Deus que falou, e ele é a própria palavra encarnada. Oh, aleluia! Ele traz à existência o que não existe. Você acredita nisto? Que ele traz a existência o que não existe? Se você acredita, levante a sua mão nesta noite, levante lá no alto, aleluia, e creia que nessa noite o verbo de Deus está neste lugar, está neste culto, está neste santuário, está nesta casa para te dizer: eu sou a razão das coisas existirem, e eu tenho poder para trazer à existência o que não existe, porque eu sou Deus. Ele é Deus. Versículo 14. E aquele que é, e aquele que sempre existiu, e aquele que antecede todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Oh, aleluia! Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que verdade estupenda! O Deus criador de todas as coisas torna-se homem, torna-se humano. E aqui eu quero dizer uma coisa, até mesmo vindo na contramão de algumas falácias de pregadores. Alguns dizem assim: por que Deus teve que trazer Jesus? Eu já vi pregadores dizendo: pastor Ziel, olha, quando o homem pecou, Deus consultou o mundo angélico, Deus consultou Miguel, Deus consultou Gabriel, para ver quem ia descer. Que história é esta?
resposta. Na verdade, quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus pegou Satanás pelo colarinho e disse: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a tua cabeça. Aleluia. Quem é ele? Não é Miguel, não é Gabriel, não é anjo, não é querubim. É o próprio Deus que está dizendo: eu vou descer na terra e vou operar a obra da redenção. Ele desceu para resolver o problema do pecado. Ele desceu para resolver as mazelas do pecado. Ele desceu para desfazer o trono de Satanás. Isaías, 700 anos antes dele nascer, já havia dito no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Quem é ele? Jesus Cristo, descendo na terra, desfazendo as obras do diabo. Aleluia. Quantos podem adorá-lo? Ele estará aqui, ele estará aqui nesta noite. Ele veio e operou a obra. É por isso que quando ele se faz carne, João, que é o seu precursor, é questionado. As pessoas querem saber quem é João, porque João se torna uma incógnita. E a pergunta é: quem tu és? Para João. E olha a humildade, a simplicidade e a sensatez. Porque nós precisamos saber quem somos. A primeira resposta de João: eu não sou o Cristo. És tu Elias? Não sou Elias. És tu algum dos profetas? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, de cujos pés não sou digno de desatar as alpacas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí lá vem ele, descendo para o Jordão. Aí quando João olha ele, diz assim: ó, eis o Cordeiro de Deus. Que linda expressão. Como é que é, João? O Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus é, porque todos os cordeiros que o anteciparam foram apenas tipo, mas ele é o antítipo. Ele é o Cordeiro de Deus. O sangue dos demais cordeiros apenas apaciguava a ira, mas Deus não estava assim. Deus, aleluia, satisfaz a ira divina e traz graça para os homens. Ele é o Cordeiro de Deus. Para terminar, pegue na mão desse crente. Diga: o Cordeiro de Deus está aqui. Diga: o Cordeiro que te lavou está aqui. O Cordeiro que te santificou está aqui. O Cordeiro que te justificou está aqui. O Cordeiro que trouxe redenção está aqui. Aleluia! Quem pode adorar nesta noite? O Cordeiro de Deus estará aqui. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença do Cordeiro aqui nesta noite. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto o poder de Deus aqui neste lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: há uma ferida quebrada. O Cordeiro de Deus está aqui nesta noite para advogar a tua causa. Eu pequei, eu caí, aleluia. Ele é advogado, ele é Cordeiro, ele é leão. Ele está aqui. Quem pode sentir a sua presença, a sua graça de Deus? Eu concluo dizendo-lhes que ele não apenas transformou água em vinho, mas a maior manifestação da sua glória foi na cruz.
Bendito Cordeiro, que colocou a cruz nos ombros. Aleluia, porque o primeiro Adão caiu, mas o segundo diz: eu vou resolver o problema. Aleluia. Ou você está pensando o quê? Que aquelas vozes que diziam: desça da cruz, salva-te a ti e a nós, não era Satanás querendo destruir a obra? E ainda tem conversa fiada dizendo assim, ó, que quando Jesus morreu, houve festa no inferno. Conversa fiada. Antes de morrer, ele levantou a cabeça, está lúcido e está dizendo: está consumado, está pago, resolvido. Aleluia. Cadê a igreja do Cordeiro vencedor? Cadê a igreja que celebra nesta noite? Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ei, você está aí? Ele venceu. É a igreja do Cordeiro vivo. Ele venceu. É a igreja vencedora. Ele venceu. Nós vamos cercar a mesa do Senhor nessa noite, porque Ele venceu. Nós vamos tomar do vinho e comer do pão, porque Ele venceu. Aleluia. Satanás perdeu, o inferno perdeu, a igreja venceu pelo sangue do Cordeiro. Que Deus os abençoe.